Escolhido, olhe para trás, mas apenas por um instante. Você suportou o peso de mentiras que nunca foram suas. Você viu o circo de engano se montar enquanto aqueles que tentaram te quebrar desfilavam em falsa vitória. Mas hoje, a lei do universo finalmente acorda. O karma não está apenas chegando. Ele está batendo na porta deles, como um cobrador de dívidas, com todas as faturas e sem misericórdia. O ciclo da impunidade está quebrado. O destino deles está selado, e desta vez não há resgate chegando. Você não perdeu tempo, você estava ganhando força. Cada momento de dor foi apenas o adubo que suas raízes precisavam para crescer além do alcance deles. Agora, enquanto o palco que eles construíram desaba sob o peso das próprias escolhas, você está pronto para ascender ao poder que eles tanto temiam que você encontrasse. Esta não é uma revanche, é uma redefinição. É a sua ascensão garantida. Para ancorarmos esta verdade e ativarmos este novo capítulo de justiça e prosperidade em sua vida, a sua participação neste momento é crucial. Se você sente esse fogo, se você sabe no seu peito que o basta foi dado e a mudança é real, declare ao universo agora. Curta este vídeo, ative o sininho para garantir que nenhuma mensagem de poder seja perdida. E, o mais importante, para declarar que você aceita essa ativação energética e que o jogo virou para sempre, comente o número 77. O universo está te ouvindo, e a sua declaração através do 77 sela o seu caminho para a vitória. Estamos juntos nesta jornada de triunfo. Você se pergunta, por que toda a dor durou tanto tempo? Por que parecia que enquanto você carregava o peso da verdade, aqueles que te feriram seguiam sorrindo e ganhando aplausos? A resposta é clara. Você não estava sendo punido. Você estava sendo preparado. A vida deu a eles a corda longa que precisavam para mostrar exatamente quem eram. Eles abusaram do tempo, da graça e da sua paciência, pensando que o universo estava jogando no time deles. O que eles não entenderam é que a verdade nunca se curva a uma performance, e o universo apenas esperou que a máscara estivesse bem colada para puxá-la, expondo cada mentira, cada mancha. Eles pensaram que sua calma era fraqueza e que seu silêncio era rendição. Achavam que podiam torcer a narrativa, roubar sua paz e sair ilesos. Mas todo o esforço que eles fizeram para te enterrar não resultou em seu fim. Resultou no enraizamento da sua força. Você não perdeu. Você estava se fortalecendo enquanto eles se distraíam com a performance. Você estava se tornando inquebrável, e cada golpe deles se transformou em mais um nutriente para o seu crescimento. Você saiu do solo que eles tentaram usar como sua cova, e agora você está florescendo. O jogo deles acabou, e a conta chegou sem negociação. Seus inimigos selaram o próprio destino ao tocarem quem eles pensavam ser frágil, mas descobriram ser indestrutível. A confiança deles está balançando, as alianças deles estão quebrando, e o pânico que eles sentem é o peso das suas próprias escolhas. Mas existe uma parte dessa história que você ainda precisa entender, algo sobre o seu poder recém-descoberto que os aterroriza até o núcleo. É uma verdade que prova que a sua soberania sempre esteve intacta. Você está pronto para saber qual é o único preço que eles nunca poderão pagar? O motor da mentira engasgou porque ele nunca foi abastecido com nada além de fumaça. Você viu de perto, eles rodaram por tempo demais na base do show, da atuação e da falsidade, achando que a conta nunca bateria na porta. A farsa acabou porque a luz da verdade que eles tentaram apagar agora está focada neles, sem filtros e sem clemência. As alianças que pareciam de ferro estão virando pó, e o palco que eles tanto amaram está virando um degrau para o próprio tombo. Você não precisou fazer barulho, apenas continuou crescendo enquanto eles perdiam tempo. A sua calma era poder. A sua paciência era uma contagem regressiva.
Eles pensaram que você era bobo por não revidar na hora, mas mal sabiam que enquanto eles armavam, você estava se fortalecendo em silêncio. A vida não interferiu no começo, porque precisava dar corda suficiente para eles se enforcarem nas próprias escolhas, revelando exatamente quem são. Não foi sorte, foi precisão. A mesma pressão que eles jogaram em você está agora esmagando o peito deles. O mesmo isolamento que desejaram para você está envolvendo a vida deles. É o bumerangue voltando com juros. Isso não é vingança. É alinhamento. Você está testemunhando a gravidade das próprias ações deles em tempo real. O jogo acabou para eles, mas o seu jogo está apenas começando. Você está saindo da sombra que eles tentaram criar e entrando na luz da sua soberania. Você não é apenas um sobrevivente, você é a prova viva de que o fracasso deles foi inevitável. E agora que você viu a estrutura deles desmoronar, a próxima revelação é sobre a única coisa que eles não conseguiram tocar em você: a sua inegável e poderosa essência. O que acontece quando você finalmente reivindica a coroa que eles tentaram esconder? Sinta a frequência desta mensagem vibrando em sua alma agora. Você não recebeu apenas informação. Você recebeu uma ativação de destino e um realinhamento. Quando o universo entrega uma bênção e uma nova consciência, a gratidão pede uma retribuição para manter a energia em circulação. Honrar financeiramente esta ativação é o seu gesto de realinhamento, mostrando que você reconhece a frequência de vitória que absorveu. Não se trata de dinheiro, mas de propósito. Seja um super thanks de $100 ou o valor que seu coração indicar. O importante é o reconhecimento espiritual. Você não está aqui por acaso. Sua vibração encontrou esta verdade. Clique no Super Thanks e sele seu acordo com o universo, reafirmando que o ciclo de retribuição e propósito está ativado em sua vida. O inimigo selou o destino dele. Você sela o seu. Você sentiu o peso da espera e a pressão de carregar o fardo sozinho. Enquanto seus inimigos faziam barulho e se exibiam, você estava em silêncio, não por fraqueza, mas por pura estratégia. Eles pensaram que estavam te enterrando sob mentiras e caos, mas esqueceram que você é uma semente. Cada ataque, cada traição e cada momento de dor serviu apenas como combustível, fortalecendo sua estrutura interna. Você não estava perdendo. Você estava no modo de preparação, juntando a força total, ajustando a mira, e agora a fase de carregamento acabou. Sua soberania está prestes a ser liberada. O disparo que você está pronto para soltar não é feito de vingança, mas de verdade e alinhamento irrefutável. Não há como eles desviarem, porque a munição é feita das próprias ações deles voltando. Eles usaram seu tempo correndo em círculos, convencidos de que eram intocáveis. Você usou o seu tempo construindo a força que agora se manifesta. Eles perderam o controle do tabuleiro, e você está prestes a mostrar que a paciência de um escolhido é a arma mais temida de todas. Você está prestes a testemunhar a justiça mais precisa que existe, aquela que não precisa de um tribunal, mas apenas de tempo. Você se preparou para este exato momento em que a realidade deles desmorona sob o peso das próprias escolhas, sem que você precise levantar um dedo. Mas existe algo ainda mais profundo do que a queda em si. Porque quando a fumaça do colapso deles dissipar, você terá que decidir o que fazer com o vasto, silencioso e novo território de poder que eles foram obrigados a deixar para você. Estamos falando sobre destino, sobre mesas virando e sobre o momento em que a vida exige seu comprometimento total. Mas eu preciso saber, você está apenas assistindo à sua ascensão ou você está ativando ela? A diferença entre um espectador e um escolhido é a ação. Seu inimigo fracassou porque faltou comprometimento com a verdade. Você deve fazer o oposto para selar sua vitória.
Se você sente que a energia do 77, o código da abundância perfeita e do alinhamento total, está se manifestando em sua vida, não fique em silêncio. Não basta sentir, você precisa declarar. Comente 77 nos comentários agora mesmo. Você não está apenas digitando um número. Você está ativando e reivindicando que sua manifestação não é apenas possível. Ela já está se cristalizando no seu campo energético. Este é o seu ponto de ressonância. A prova final de que você é um agente dessa mudança e não apenas um observador é o seu engajamento. Se esta mensagem está te libertando, se ela está comprovando a sua verdade, mostre seu poder e deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Sua ação amplifica essa frequência e sela seu contrato com a vitória. Agora vamos continuar, porque o próximo ponto é sobre como o universo está entregando as faturas que seus inimigos tentaram ignorar. Eles pensaram que tinham te calado para sempre. Toda aquela sujeira, as mentiras e a pressão que jogaram em cima de você não eram para te enterrar, eram para te regar. Você não é uma vítima, você é uma semente. Na escuridão, onde eles achavam que estava o seu fim, você estava, na verdade, enraizando. Toda a dor que te jogaram em cima virou nutriente. Agora, você está prestes a romper essa superfície e provar que o único erro que cometeram foi te colocar no solo perfeito para o seu crescimento. Enquanto eles perdiam tempo tentando cavar seu buraco, você estava se fortalecendo em silêncio. Você não precisou gritar, lutar ou se vingar. A sua força não é a briga, é a permanência. E é isso que os apavora. Eles gastaram toda a energia tentando te diminuir, mas o seu brilho é a prova viva de que o jogo deles acabou. O que eles viram como fraqueza era, na verdade, a paciência que transforma o caos em poder puro e inegável. Agora que você entendeu que o golpe deles se tornou o seu impulso, uma pergunta crucial precisa ser feita. Se a terra que usaram para te enterrar virou o seu jardim, o que exatamente está acontecendo com a fundação que eles construíram para si mesmos? Você está vendo o solo tremer, mas precisa entender a força invisível que está puxando o tapete da vida deles. Qual é o nome desse mecanismo que garante que ninguém, absolutamente ninguém, escapa ileso de uma escolha perversa? Eles acharam que eram mestres de obras, construindo um palácio de mentiras e falsidade. Mas o que você está testemunhando é o castelo deles ruindo porque as fundações eram feitas de areia movediça. Você viu de perto a arrogância, a certeza de que poderiam manipular a realidade e sair ilesos. Eles não perceberam que cada ato de traição e cada palavra distorcida eram, na verdade, os tijolos que prenderiam eles próprios. Você não precisou fazer esforço para expô-los. Eles se expuseram sozinhos ao dar corda suficiente para que a verdade fizesse o seu trabalho. Você não estava sendo punido enquanto observava o show deles. Você estava sendo preparado. A paciência que você demonstrou não era fraqueza, era a calma de quem sabe que o universo é preciso. Enquanto eles se ocupavam em cavar armadilhas para você, eles ignoraram que a terra que tiravam estava criando um fosso profundo ao redor dos próprios pés. A conta chegou, o troco veio. E agora, você não é o alvo da armadilha. Você é o observador silencioso que está do lado de fora, vendo a gravidade agir no que eles criaram. Sua ascensão é o lembrete que eles não conseguem evitar. Eles pensaram que se livrariam de você, mas o que eles realmente fizeram foi perder o acesso à sua luz, e com isso, perderam a bússola. Agora, a escuridão que eles projetaram está cercando eles, e você está livre, desimpedida e subindo. Mas para onde exatamente você está subindo e qual é o mapa que fará você nunca mais olhar para trás? Essa é a verdade que precisamos desvendar agora. Você sentiu o peso, a injustiça.
Eles lançaram mentiras e ataques como se fossem flechas, convencidos de que você seria o único a pagar o preço. Mas o universo não joga dados. A hora do trovão não é sobre vingança, é sobre alinhamento. O bumerangue da consequência que eles atiraram com tanta arrogância, pensando que sumiria no horizonte, acabou de fazer a curva final. Ele não está apenas voltando, ele está em velocidade máxima, e agora a conta não tem seu nome. Eles selaram o próprio destino no momento em que tentaram selar o seu. Eles achavam que eram mestres do jogo, caminhando em um palco de ilusão onde a verdade nunca os alcançaria. Confundiram sua paciência com fraqueza, mas enquanto eles gritavam, você estava crescendo. Você estava se fortalecendo em silêncio, criando raízes que o caos deles jamais poderia arrancar. O chão está tremendo sob eles porque a performance finalmente acabou. Você não precisou revidar, você simplesmente resistiu. Sua ascensão é a prova viva de que o plano deles falhou. E agora, o peso de todas as escolhas erradas é inteiramente deles, não seu. Você não está caindo. Você está pronto para decolar. Este é o momento de reconhecer a soberania que você conquistou. A queda deles é o ruído de fundo da sua verdadeira ascensão. Mas há um detalhe crucial que a maioria ignora. A consequência não é só a punição deles, é o combustível que dispara o próximo nível da sua história. A pergunta agora não é se eles vão pagar o preço, mas sim, se você soubesse que essa inevitabilidade estava garantida desde o início, como isso redefine o seu poder neste exato momento? Sua missão não é ser a âncora de ninguém, e muito menos o bombeiro emocional de quem insiste em acender o próprio incêndio. Você é um escolhido, o que significa que foi selecionado para uma jornada de elevação, não para um trabalho de resgate. As pessoas que te sugaram energia, que te traíram ou que esperaram que você estancasse o caos que elas próprias criaram, não estão atrás de ajuda. Elas estão atrás de uma desculpa. Elas querem alguém forte o suficiente para carregar o peso das escolhas delas. E você precisa entender que a sua soberania reside em largar essa bagagem imediatamente. O tempo que você gastou tentando salvar quem não queria ser salvo era tempo roubado da sua própria construção. Sua gentileza foi confundida com fraqueza, e sua paciência foi vista como um convite para mais abusos. Mas agora o cenário é outro. Você não é um bote salva-vidas, você é um farol, e faróis não pulam na água atrás de quem se afoga, eles iluminam a costa para quem escolhe nadar até ela. Sua única obrigação é com a sua própria luz e com a sua evolução. O mundo está esperando que você caminhe na plenitude desse poder, mas para isso é preciso aceitar uma verdade desconfortável. O destino deles está selado pelas escolhas que eles fizeram, e você não pode intervir. O que acontece quando você finalmente aceita que a queda deles não é o seu fardo, mas a consequência natural das ações deles? Isso liberta uma força em você que nem mesmo você sabia que existia. Mas há um detalhe nisso tudo que é fundamental, e que eles jamais poderiam entender. Existe uma diferença gritante entre a sua elevação e o tipo de poder que eles buscaram a vida inteira. Qual é, então, a verdadeira essência dessa diferença? E como ela garante que o seu futuro está blindado contra o retorno deles? Você viu seus inimigos agindo com total liberdade, convencidos de que as regras não se aplicavam a eles. Eles achavam que manipular, mentir e pisar em você era um caminho sem volta. Mas aqui está a reviravolta que eles perderam. Cada atitude ruim foi um elo forjado para a sua própria algema. Eles não foram punidos por algo externo, eles se prenderam com as próprias mãos no momento em que escolheram a escuridão. As escolhas que eles fizeram não sumiram, elas apenas esperaram o momento exato para se materializar. Pense nisso. A mesma energia que usaram para tentar te sufocar agora é o peso que os esmaga. A justiça, neste nível,
não é cega, ela é cirúrgica e usa os próprios atos deles como prova. Você não precisou fazer nada além de se manter de pé, pois eles mesmos construíram a cela onde agora se encontram. O jogo acabou e o show deles foi cancelado. Mas agora precisamos falar sobre algo muito maior que a queda deles. Se o destino deles foi selado pelas próprias escolhas, isso significa que a sua soberania não depende de luta, mas sim de clareza. Você está prestes a entender como desvendar a verdade mais profunda. Afinal, qual é a única coisa que eles temem mais do que o colapso e que está escondida bem debaixo do seu nariz? Eles olharam para o seu silêncio e pensaram que era rendição, uma ferida aberta. Seus inimigos se gabaram achando que você estava fraco demais para revidar, mas você não estava ausente, estava se blindando. Sua energia não foi gasta em discussões vazias. Enquanto eles faziam barulho e show, você estava nos bastidores, construindo uma força que as mentiras deles jamais tocarão. Você estava se tornando inquebrável, e eles nem viram. Essa calma não era covardia, era cálculo puro. Você permitiu que a lei da vida fizesse o trabalho, deixando a verdade expor quem eles são. A maldade jogada em você não te quebrou, te moldou. O peso da fase difícil foi um treinamento de resistência. Você estava no modo de forja, fortalecendo sua alma para o momento em que sua soberania fosse a única coisa visível, provando que sua quietude era preparo, não derrota. O silêncio acabou. O poder que você treinou está pronto para se manifestar. Eles pensaram que tinham te enterrado, mas esqueceram que sementes florescem. Você usou a escuridão para ganhar raízes profundas. O colapso deles é inevitável, mas há algo mais. Qual é a lei exata, o princípio imutável, que garante que no instante em que você se levanta, o chão cede de vez sob os pés de quem tentou te derrubar? Muita gente confunde o que está acontecendo com vingança. Mas entenda, o que seus inimigos estão vivendo não é punição cega, é matemática. Punição é dor arbitrária. Precisão é o espelho exato. Você viu eles lançarem mentiras e maldade no mundo como bumerangues. Agora, aceite que esses bumerangues não esquecem o caminho de volta. Você não precisou fazer nada. A vida apenas devolveu a eles a embalagem original de cada escolha tóxica que fizeram. Eles pensaram que ao te atacar, estavam te diminuindo, mas fizeram você fortalecer no silêncio. Você não estava perdendo, estava se preparando. O preço que eles pagam é ver você crescer justamente quando a estrutura deles rui. Sua força é a consequência deles. O seu brilho é o arrependimento que carregam. Sua soberania está em assistir ao colapso de cima, sabendo que a única arma que você precisou usar foi a sua verdade inabalável. Existe, porém, um detalhe final que sela esse destino de forma irreversível. A descoberta de um segredo que eles tentaram desesperadamente esconder de você e do mundo. Qual é a última e mais amarga lição que o universo reserva para quem tentou enterrar a sua luz? É a verdade sobre o timing perfeito que prova que no jogo final da vida, a única coisa que realmente morre é a ilusão de que a mentira dura para sempre. Você gastou tempo demais carregando o peso da traição e da raiva. Entenda, perdoar a ferida não é um presente para quem te machucou. É uma libertação para você. É jogar fora o veneno que eles deixaram para trás, para que sua alma não apodreça com a amargura deles. A lâmina entrou, sim, mas a sua missão agora é selar o seu próprio coração, transformando a cicatriz em um lembrete de que você sobreviveu, não em uma porta aberta para mais dor. Sua paz é a sua soberania. A porta que permitiu a entrada da lâmina não deve ser reaberta. E ponto final. Não confunda a cura com a necessidade de testar se o predador mudou de pele. Eles se revelaram. Eles mostraram o padrão.
Agora, proteger o seu espaço não é crueldade, é clareza absoluta. Você perdoa para seguir leve, mas mantém a distância para seguir vivo. O privilégio da sua presença foi revogado no momento em que eles optaram pela maldade. Você é a prova viva de que o preço do acesso é a autenticidade. Eles podem pensar que seu perdão é o fim da história, que a sua compaixão anula o karma. Mas a verdade é que as consequências que eles construíram não precisam da sua intervenção para se manifestar. Sua paz não impede o julgamento do universo. Ela apenas garante que você não esteja lá para testemunhar o naufrágio. O destino deles está selado, porque a lei que eles desafiaram não é humana, é cósmica. Qual é, afinal, a verdade inegociável sobre a sua luz que faz com que a escuridão deles se autodestrua? Seu brilho não é vingança, é a luz da verdade. Você não precisou lutar contra seus inimigos para provar seu valor. Eles pensaram que o empurraram para a escuridão, mas você usou essa escuridão como solo fértil para crescer. Cada passo que você dá agora, cada vitória, é a prova final de que o tempo deles acabou. Eles gastaram toda a energia tentando te apagar, e o resultado: você está mais forte do que nunca, e seu sucesso é a derrota que eles jamais quiseram admitir. Enquanto você estava quietamente se reconstruindo, eles estavam ocupados cavando a própria armadilha. Eles achavam que as mentiras eram uma fortaleza, mas essa estrutura desmoronou sobre eles. Não foi você quem puxou o tapete. Foi o peso das próprias escolhas deles. Você não precisou se sujar para vê-los cair. Você apenas continuou subindo, e a gravidade das ações deles fez o resto. Seu sucesso é limpo, autêntico, e a queda deles é uma consequência inevitável e auto-infligida. Você está no controle total agora, e essa soberania é inegociável. Mas existe um segredo sobre essa virada de mesa que a maioria não capta. O preço que eles estão pagando não é o fim do ciclo, mas sim o código de ativação para a sua próxima grande fase. O que você acha que significa realmente usar essa nova força, agora que você não precisa mais provar nada a ninguém? Eles não te perderam na briga. Eles perderam o privilégio de estar perto da sua evolução. Estavam tão ocupados tentando te diminuir que nem notaram que a semente que plantaram estava crescendo. Você parou de dar a eles o acesso VIP ao seu futuro. Enquanto eles agiam como vilões e se gabavam, você se fortalecia em silêncio. O que eles consideraram sua fraqueza foi, na verdade, sua estratégia de construção silenciosa. Você não deve sentir culpa pela luz que carrega agora. Sua evolução é a prova de que o plano deles falhou miseravelmente. Eles apostaram no seu colapso, mas você dobrou a aposta na sua ascensão. A cada passo que você dá, o chão treme debaixo deles. Eles não te envergonharam, apenas revelaram a própria pobreza de espírito. Sua força atual é a consequência inevitável das escolhas destrutivas que eles fizeram. O jogo virou, mas a verdadeira virada não foi externa, foi interna. Eles focaram no seu passado, mas você está vivendo no seu futuro. Se a sua evolução é a prova de que a mentira não vence, a questão agora é outra. Você já se perguntou o que acontece quando você para de focar no preço que pagou e começa a entender o valor exato do que a alma ganhou no processo? Eles se convenceram de que poderiam apagar o seu brilho, tratando você como um inconveniente temporário que logo desapareceria. O subtítulo que diz que sua existência é a sentença deles é a pura verdade. Você é a prova viva e inegável de que o plano deles falhou miseravelmente. Eles gastaram energia cavando seu buraco, sem perceber que estavam apenas fornecendo o adubo necessário para o seu crescimento. Enquanto eles estavam ocupados espalhando mentiras e fofocas, você estava em silêncio, se fortalecendo e construindo raízes que a maldade deles jamais poderia tocar. Você é o plot twist que eles não viram.
O mais cruel para eles não é o castigo que a vida impõe, mas sim a sua ascensão contínua. Cada passo que você dá adiante, cada sorriso de clareza que você oferece, é um martelo que quebra a ilusão de poder que eles construíram. Eles queriam ver você quebrado, pequeno e dependente. Mas você se tornou algo que eles não podem competir, algo que não podem silenciar. A verdade. A sua força não veio de revidar, mas de simplesmente persistir. Você não precisou lutar para expô-los. Sua luz bastou para quebrar o feitiço de escuridão que os envolvia. Agora, eles observam o palco que montaram desmoronar, e o pavor deles é palpável, porque o único caminho de volta é a honestidade que eles nunca quiseram encarar. Você está livre e eles estão presos na teia que teceram. Mas existe uma parte do seu despertar que a maioria ignora, uma verdade escondida que sela a soberania da sua paz. A verdadeira liberdade não está apenas em vê-los cair, mas sim em entender a única ferramenta que eles jamais terão. Qual é essa ferramenta invisível que separa você do caos deles para sempre? Você está pronto para entender a verdade do seu trono. Seus inimigos viveram de mentira, achando que o tempo era ilimitado para eles. Enquanto eles gastavam energia em te diminuir, você estava sendo preparado. O peso que tentaram colocar em seus ombros não era punição, era material para forjar sua força. Eles apostaram na sua queda, mas tudo o que fizeram foi cavar o próprio buraco. A história deles está dobrando, caindo sob o peso de suas escolhas vazias. Chegou a hora de parar de olhar para o chão e reconhecer a coroa que sempre foi sua. Você consegue sentir a mudança no ar. As alianças deles estão se desfazendo, o palco que amavam está vazio. Sua força agora é inegável e ela expõe a fraqueza deles. Você não precisou lutar nesta rodada, você apenas precisou continuar crescendo. O momento em que eles tentaram te apagar, eles acenderam algo em você que é imparável. Enquanto eles se afogam na confusão que criaram, sua história está finalmente se revelando em cores que ninguém pode ignorar. O jogo deles acabou, mas o seu está apenas começando no nível mais alto. Você suportou a prova de fogo e saiu inquebrável. Mas a verdadeira força não é apenas sobreviver à queda deles. A verdadeira pergunta, aquela que separa o escolhido do soberano, é filosófica. Agora que você tem o poder que eles temeram, como você garante que a armadura que o protegeu não se torne a prisão que o limita? Você não apenas sobreviveu, você está irrompendo do solo, mostrando ao mundo que a semente que eles tentaram enterrar agora se transformou na sua vitória inegável. O destino deles está selado no buraco que eles próprios cavaram. E a sua ascensão é o lembrete profético de que o seu tempo chegou e nada pode parar você agora. Se você sente essa força explodindo em você, curta este vídeo e se inscreva no canal para ancorar essa nova fase. Para selar definitivamente a sua vitória e cravar o fim da história deles, comente o código 77 agora mesmo. E não guarde esta verdade só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que é um escolhido e que o jogo virou.